Por que que falar funciona? A psicanálise nasceu da descoberta de que falar pode aliviar o sofrimento. Freud, ao ouvir seus pacientes, percebe que muitas dores psíquicas não tinham apenas uma origem física, mas estavam ligados a experiências, lembranças, desejos que permaneciam inconscientes. Essas experiências não elaboradas buscavam uma forma de se manifestar. E quando não encontravam no lugar, na fala para poder se expressar, outra coisa aconteciam os sintomas. A fala então é uma via para que o conteúdo inconsciente venha para a consciência. Falar não é apenas descrever algo, é uma forma de dar sentido ao que antes estava desorganizado ou silenciado dentro de nós. Quando uma pessoa fala das suas dores, ela organiza seus pensamentos, conecta lembranças e transforma aquilo que era apenas uma sensação ou uma angústia em algo que pode ser pensado ou compreendido. Vamos pegar um exemplo? Alguém que guarda muita mágoa, uma experiência do passado de rejeição, que pode fazer com que ela se sinta muito ansiosa, sem entender por quê. Quando ela fala sobre essas experiências da infância, sobre os episódios que ela passou, a ansiedade começa a ganhar sentido. O que era antes algo sem nome, passa a ser compreendido como parte da história dessa pessoa. Ela passa a ter na consciência essas experiências que ela consegue expressar e que antes faziam ela se sentir muito ansiosa. Agora, quando não há fala, surge o sintoma. Se a fala não acontece, a experiência inconsciente vai buscar uma outra saída para poder se manifestar. Essa saída é o sintoma. O sintoma é uma linguagem do inconsciente, mas que acontece no corpo ou através de um comportamento. Ele surge como uma mensagem codificada que o sujeito ainda não conseguiu colocar em palavras. Por exemplo, uma pessoa que não consegue falar da sua raiva, falar da sua tristeza, ela pode desenvolver uma dor no estômago que é recorrente, ou ainda ela pode desenvolver compulsão, medo exagerado, crise de choro. Esses sinais são formas indiretas de comunicação. O corpo fala o que a boca silencia. Na análise, o paciente fala e o analista escuta de uma maneira muito especial, sem julgamento, abrindo espaço para que o sujeito associe livremente as suas ideias. Essa escuta permite que a fala vá além do óbvio e toque nas zonas inconscientes da experiência. Assim, pouco a pouco, o sujeito descobre um novo sentido para o seu sofrimento e acaba entendendo o motivo pelo qual ele sofre, ou seja, a origem ou o início desse sofrimento. Associando o que ocorre no presente, mas não é falado, com o que ocorreu lá no passado e que por alguma razão foi recalcado ou reprimido. É nesse processo que ocorre o chamado alívio do sofrimento pela fala, ao transformar o não dito, que é o sintoma, algo que é dito. E assim o sintoma vai perdendo a sua função, aquele conteúdo inconsciente vai encontrando uma outra via que não é mais no corpo, é pela linguagem. E a fala alivia aquele sofrer que antes não tinha nome. Nós conseguimos nomear, simbolizar, compartilhar nossas experiências e assim nós abrimos espaço para elaborar o que antes se manifestava como uma dor ou como um sintoma. O sintoma então deixa de ser uma única forma de expressão e a pessoa conquista mais liberdade para poder viver a sua história de uma maneira mais consciente. Compreendeu por que falar daquilo que faz sofrer traz alívio? Então deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, o que você quer compartilhar. E me acompanha aqui para mais informações, mais conteúdos, mais conversas, mais diálogos, mais explicações, porque a gente entende que aquilo que o corpo expressa muitas vezes é um sintoma que poderia ser expressado pela fala, mas pelas experiências que a gente teve, pelos conteúdos recalcados, pelas situações que nós vivemos e muitas vezes nós não pudermos manifestar, fica aqui armazenado, causando um certo sofrer. Falar alivia o nosso sofrimento. Que tal você embarcar nessa também? Procura uma análise, procura um psicanalista que possa te ajudar a entender mais esse sofrimento, a entender mais dessas angústias. Mas não é só aquilo que muitas vezes a gente acha que é tão intenso. Às vezes uma situação simples do nosso dia a dia a gente nem percebe, mas atrapalha muitas coisas que a gente poderia fazer mais e melhor. Vamos pensar nisso? Então eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!